Como eu ia dizendo, o tema da minha mensagem nessa manhã tem como título: Quem está à porta? E eu quero pensar com você sobre um livro que tem, por alguns ele é muito temido, ninguém gosta muito de mergulhar nele, por algumas linhas teológicas, por alguns misticismos, mas eu quero pensar com você nessa manhã sobre o livro de Apocalipse. E hoje, nessa manhã, a mensagem que eu compartilho com você é algo que tem queimado o meu coração nesses dias. É algo que tem me inquietado, porque eu e você, nós somos a igreja de Cristo. E a gente sabe que Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo denominado do amor, o apóstolo João escreve Apocalipse. E ele escreve Apocalipse diante de características interessantes. Preso, exilado. Ele tem aquilo que é a revelação, e é esse o significado do nome Apocalipse. Eu não sei como deu-se a origem em português, talvez o pastor Damião pode depois trazer isso para nós. Mas Apocalipse quer dizer revelação, e de fato são revelações sobre aquilo que estava acontecendo com os discípulos de Jesus e com a igreja naquele tempo. João é levado ao exílio por um imperador que era temido, chamado Domiciano, se eu não me engano, esse é o nome. Mas aí eu quero abrir um parêntese para você, antes da gente de fato entrar nas escrituras. E eu percebo que algumas coisas acontecem com a vida dos discípulos de Jesus que chamam a minha atenção. João está preso. Paulo é preso. Pedro foi preso. Ou seja, um dos protagonistas do Novo Testamento, todos eles tiveram momentos em prisões. Todos eles foram lançados no cárcere. Mas se você lê, estuda a história, você vai perceber que o Paulo escreve boa parte das suas cartas ali trancado. Pedro é preso e é morto. Mas o evangelho nunca deixou de estar livre. O evangelho nunca deixou de ser pregado. O evangelho nunca deixou de ser anunciado. Então a primeira coisa que eu percebo na vida desses homens é que o amor que eles tinham pelo evangelho era algo extraordinário. E a vida deles mostrava isso para nós. A vida daqueles discípulos mostrava que existia um relacionamento transformador, capaz de trazer ressignificação para suas vidas. Um relacionamento em que o homem natural não era capaz de discernir. E aí Paulo vai escrever para nós lá em Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, vai dizer: olha, o homem natural não é capaz de discernir as coisas espirituais, porque ele só consegue discernir o que é natural. Mas nós que somos espirituais conseguimos discernir tudo. E aí no final desse versículo ele vai dizer: porque nós temos a mente de Cristo em nós. A outra coisa que me chama a atenção na vida deles é a convicção acerca do seu propósito. E essa é uma conversa que a gente tem tido durante algum tempo já. Qual é o teu propósito? Quais são os teus propósitos? Mas esses homens foram encontrando algo ao longo da sua jornada, o seu propósito, e com isso eles se enchiam de determinação, de convicção, de entrega total. Eles estavam dispostos a fazer a sua vida valer a pena em realizar as suas chamadas. E a terceira coisa que me chama a atenção na vida deles é a fusão de vida. À medida em que eles caminhavam em direção a Cristo, à medida em que eles caminhavam em direção aos seus propósitos, à medida em que eles se entregavam à mensagem do Evangelho, à medida em que eles caminhavam e mergulhavam no reino de Deus, as suas vidas eram confundidas com a vida do Cristo. Paulo vai dizer para nós: olha para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. E era uma fusão tamanha em que sua vida, a vida daqueles homens perdiam a sua significância. Você sabe o que é isso? E é ele também que vai dizer para nós lá em Filipenses: olha, o morrer para mim é lucro.
Mas o viver é Cristo. Você tem que ter convicção. Você tem que ter paixão, amor, para fazer uma declaração dessa. E lendo a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele vai se despedindo dos seus queridos irmãos, dizendo: olha, eu estou indo lá para Jerusalém, eu não sei se eu vou voltar mais. E ali ele é de fato morto. Pedro é morto. Mas a vida desses homens, no momento em que se fundiram com a vida de Cristo, deixou de ter a significância que até aquele momento tinha. João é levado ao exílio. E eu estou trazendo só um pano de fundo para a gente poder entender a história. E ele está lá, trabalhando na mina. E aí vem a revelação ali naquela ilha. Num lugar talvez menos esperado. Quem sabe até mesmo o apóstolo João já não contava mais em fazer a obra de Deus, em escrever alguma coisa, já estava um pouco avançado de idade. Mas a revelação vem a João para que ele compartilhe com o seu povo, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo. E ele escreve ali. E dentro dessa carta, algumas preocupações que são eminentes para nós. Jesus precisa anunciar a sua igreja, a sua preocupação, a preocupação com a noiva dele. Nós somos a noiva de Cristo e ele tem preocupação por nós, porque ele nos ama. E dentro do livro de Apocalipse, nós vamos ver as cartas que ele escreve à igreja dele. E é sobre isso que eu penso com você nessa manhã. Ele escreve 7 cartas para igrejas daquela época. E de fato essas cartas têm um contexto local. Mas sem dúvida alguma essas cartas elas são atemporais. Elas não ficaram no tempo, elas transcendem o tempo e elas falam hoje. E aí seria interessante você um dia parar para ler, fazer a leitura dessas cartas dirigidas à igreja de Cristo. E quem sabe se encontrar ali no contexto de algumas delas. Mas hoje eu quero abrir e pensar com você em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 20, sobre uma igreja chamada Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 20. A tradução que eu leio é a Nova Versão Internacional. E vamos à leitura. Essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, versículo 17, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-te um conselho, compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Feche a tua Bíblia. Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. E nessa manhã nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Estamos com o coração aberto para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela começa geralmente como qualquer outra igreja começou naquela época. Dentro de uma casa, com um grupo pequeno de pessoas que se reuniam ali para orar, partilhar o pão, comungar.
E você pode encontrar isso em Colossenses capítulo 4, versículo 15, que Paulo vai trazendo uma saudação aos irmãos de Laodiceia e aqueles que se reuniam na casa de Nifa. Então ali existia uma igreja. Começou uma igreja dentro de uma casa. Mas estava na cidade de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia tem algumas características que a gente precisa entender. Era uma cidade, uma mega metrópole, e vários recursos aquela cidade tinha. Entre elas a sua indústria têxtil, a indústria de vestiário daquela cidade, ela era muito conhecida. A segunda coisa, aquela cidade produzia um remédio, uma pomada oftalmológica, como é que fala essa palavra, pelo amor de Deus? Oftalmológica, a gente esquece português, não fala inglês, esquece português. Oftalmológica, isso mesmo, para vista, traduzindo a tecla SAP, que também era muito usada. E ali também existia bancos, recursos, empresas financeiras que estavam no contexto dessa cidade, e ali, nesse contexto, a igreja de Cristo se desenvolve. A história vai dizer para nós, mais ou menos no ano de 61, essa cidade, ela sofre um terremoto muito grande, e que destrói parte da cidade. E que durante 20 anos, essa cidade começa a ser reconstruída. É um período curto, se você parar para pensar, para a época. Mas essa cidade se reergue rápido e com seus próprios recursos. Com as riquezas que produziram ali, naquele lugar. E se esse terremoto foi grande, como a história vai dizer para nós, com certeza também atingiu essa congregação que estava ali. Quem sabe já era uma igreja, e essa igreja precisou ser reerguida. Mas a cidade era rica. 2 décadas se passam e reconstruímos a cidade sem precisar de ninguém. Quem sabe a igreja dali em Laodiceia também diz, olha, passaram-se 2 décadas e estamos de pé novamente. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos pedir ajuda de ninguém aqui à nossa volta. Nós fizemos com os nossos recursos. Eu estou dizendo isso para você entender aquilo que Jesus está dizendo para essa igreja. Porque é dentro desse contexto que ele vai tratar com ela. E a primeira coisa que salta aos meus olhos é como ele se apresenta para essa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, essas são as palavras do amém. Jesus, ele tem uma forma peculiar de se revelar e se apresentar a cada uma dessas igrejas. Em Éfeso ele vai dizer, olha, eu sou aquele que tem as 7 estrelas e que anda entre os 7 candelabros. Em Esmina ele vai dizer, olha, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em Tiatira ele vai dizer, olha, eu sou o Filho de Deus, cujos olhos têm chamas de fogo e os pés de bronze reluzentes. Em Sardes ele vai dizer, olha, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em Filadélfia ele se apresenta dizendo, olha, eu sou aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Mas em Laodiceia ele vai dizer, eu sou o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Mas o que é o amém? A gente ora e geralmente no final das nossas orações nós concordamos dizendo amém. Que seja feita a tua vontade. Mas amém é aquele que é para sempre. Amém também pode ser a palavra final. Aquele que concorda com o Pai. Então ele diz, olha, quem está falando para você, Laodiceia, é aquele que tem a palavra final sobre a minha igreja. É aquele que está em concordância com o Pai. Eu sou a testemunha fiel. Eu sou aquele que tem legitimidade, porque a minha vida testemunhou do meu Pai. Eu sou aquele pela qual todos vocês foram alcançados. Eu sou aquele que pela minha vida o meu Pai foi evidenciado a vocês. Eu sou aquele que se tornou conhecido pela compaixão de Deus pela humanidade. Eu sou a testemunha fiel. Presta atenção em quem está falando com você, Laodiceia. O soberano da criação. João vai dizer para nós que todas as coisas existiram a partir dele.
Sou eu quem está falando com você. Jesus tinha que chamar a atenção dessa igreja e se apresentar dessa forma. Eu não sei porquê, mas há algumas razões específicas. E a forma como ele se apresenta para as suas igrejas vai de encontro ao tratamento que ele está trazendo para cada uma delas. Em Sardes ele vai dizer, olha, eu sou a espada afiada, então se precisar lutar, eu vou lutar com você. Conheço as tuas obras. Sei que não é frio, não é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente ou frio. Eu estou a ponto de vomitar na minha boca. Você diz que é rico, né? Você diz que adquiriu riquezas. Mas você é pobre, miserável, cego, nu. A igreja estava produzindo ali em Laodiceia. Perceba que ele vai dizer para uma das igrejas que, olha, você tem fama de que você está viva, mas você está morta. Alguém que está morto está frio, congelado, o sangue parou de circular. A primeira coisa é que a sua temperatura ela caia. Mas para essa igreja ele está dizendo que, olha, você está morna. Ou seja, você ainda não morreu. Existem sinais vitais em você. E essa igreja estava produzindo. Quem sabe essa igreja estava em campanhas. Quem sabe essa igreja estava se reunindo todos os domingos. Quem sabe essa igreja estava tendo eventos. Era uma igreja que estava em atividade. Mas existem alguns problemas que essa igreja tem. E que nós precisamos pensar. O estado dessa igreja foi determinado para que o seu trabalho não fosse em vão. Mas tudo que essa igreja estava produzindo até então se torna vão. A igreja de Laodiceia tinha um problema. E para mim um dos problemas que essa igreja tinha era um problema de vista. Um problema de não conseguir enxergar. E para mim é daí que parte todos os outros problemas talvez. Quando você perde a habilidade de enxergar as coisas, como é que o seu senso, o seu discernimento acontece diante das coisas de Deus? Quando você perde a habilidade de enxergar o mundo espiritual, o plano espiritual, como você pode discernir as coisas espirituais? Essa igreja também tinha um outro problema. Por estar cego, talvez não se dava conta de que estava nu. E a gente sabe que a palavra de Deus vai dizer para nós que nudez significa pecado. Uma igreja que perde a habilidade de enxergar, não consegue lidar com seus pecados. Era uma igreja próspera. Era uma igreja rica. E ela vai dizer, olha, eu sou a bastarda, eu não preciso de ninguém, eu sou uma igreja rica. Mas Jesus vai dizer para ela, olha, o ouro pela qual você está vendendo é um ouro impuro. E a gente olha a Bíblia e você percebe que ouro fala de obras, ouro fala de estabelecer alicerces. Aquela igreja tinha uma estrutura, aquela igreja fazia obras, mas toda obra que estava sendo feita ali estava impura, ou seja, perdeu a sua pureza. É por isso que Jesus vai dizer para ela, olha, compre ouro refinado de mim, porque o ouro refinado ele precisa passar pelo fogo. Essa igreja está nua. Essa igreja perdeu a sua visão. Mas essa igreja estava funcional. Essa igreja se reunia. Quantos lugares existem pessoas se reunindo?
De fato, o texto está falando para nós aqui de uma igreja local, mas a análise que nós precisamos fazer hoje, nessa manhã, é sobre a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Essa igreja ela foi construída em cima de um alicerce. Mas por alguma razão, perdeu a sua visão. É verdade que as perseguições naquela época estavam acontecendo à igreja. Os discípulos e a igreja do Senhor estavam sendo perseguidos. E Jesus chama a atenção das outras igrejas também. Ele vai dizer, olha, vocês estão fazendo um bom trabalho, mas eu tenho isso contra você. Você está bem, mas mantenha firme. Eu tenho isso contra você. Uma das igrejas que ele quase não fala contra é Filadélfia. Mas todas as outras igrejas, elas têm deficiências. E aí a gente precisa entender que a igreja do Senhor é feita de homens que têm falhas. Mas a gente tem que trazer a consciência de que a igreja do Senhor é aquilo de mais precioso que Ele tem na terra, é a noiva amada dEle, então Ele precisa trazer essa noiva para o eixo. A igreja está dispersa, a igreja está escondida em alguns lugares, mas o Senhor, no livro de Apocalipse, Ele vai dizer para nós, olha, o tempo está difícil, as perseguições estão acontecendo, mas nada ainda fugiu da minha mão, nada saiu do meu controle, eu sou aquele que vê tudo. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. E não é diferente na igreja de Laodiceia. Essa igreja que perde a visão. Essa igreja que não consegue lidar com os seus pecados. Essa igreja que perde a essência do evangelho, que é a dependência de Cristo. Eu não preciso de ninguém. Você já está fora há muito tempo, queridão. Pastor, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Tá. Estou sabendo. Deve ser por isso que a Bíblia não fala para nós admoestarmos uns com os outros, né? É porque você é capaz, você é autossuficiente, você não precisa de ninguém. Você já deixou o evangelho de lado há muito tempo, queridão. Se o evangelho não é sobre relacionarmos uns com os outros, à luz de Cristo, perseguindo aquele que é o exemplo de vida para nós, não existe o evangelho. Mas eu consigo andar sozinho, pastor. Hoje eu consigo me manter simplesmente assistindo as pregações do YouTube, então eu vou lá e pesco, é como se eu entrasse no supermercado e eu compro aquilo que me apraz. Se eu não gostei disso, eu faço isso. Se eu não gostei disso, eu vou para outro. E aí, de fato, tem tudo isso lá. Mas você está buscando aquilo que você quer. E a sua frase, ela se junta à dessa igreja. Eu não preciso de ninguém. Eu estou autossuficiente, eu consigo me manter. Mas tem alguém lá fora dessa igreja batendo na porta. E essa igreja talvez com barulho. Quem sabe mais no meio do louvor. Cantando e dando glórias e louvando. E alguém está batendo na porta. Essa igreja, quem sabe, estava pregando a palavra, mas alguém estava lá fora batendo na porta. Essa igreja um dia talvez foi reconstruída. Se ergueram, mas alguém ficou do lado de fora dessa igreja. Era uma igreja que tinha suas atividades, era uma igreja que funcionava, mas alguém ficou do lado de fora dessa igreja. E Ele vai dizer para nós, olha, eu estou à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí que consegue ouvir a minha voz? Vocês estão tão impregnados de vocês mesmos que vocês não são capazes de ouvir a minha voz. Eu estou batendo a porta. Tem alguém que vai me deixar entrar? Eu estou gritando aqui porque eu preciso entrar aí. A minha igreja perdeu a habilidade de enxergar. A minha igreja está nua, mas eu entro, eu sou capaz de entrar e corrigir e colocar vestes novas. Vocês estão produzindo algo que é impuro, mas comprem de mim ouro refinado. Me deixe entrar. E eu sei que esse versículo ele é lido muitas vezes em contexto de evangelismo, mas aqui é um drama da igreja. Jesus está fora dessa igreja.
Isso não seria tão triste se não fosse para alguém que ele ama, a noiva dele. Talvez você está cheio de tantas coisas, de tantos conceitos. O evangelho nesse dia tem se tornado algo ideológico, mas eu quero te dizer nessa manhã que o evangelho não é uma ideologia, o evangelho é o poder de Deus, é a transformação do mundo. Não são sobre os seus conceitos que o evangelho é estabelecido, mas é sobre a palavra de Deus, o fundamento que é Cristo Jesus. Se você não é capaz de deixar os seus conceitos, as suas ideias, e se submeter ao fundamento que é Cristo, corre o grande risco de você estar erguendo uma ideologia. E ideologias, cada um vai para um lado que convém. Mas Cristo vem para quebrar a sua ideologia. Ele está à porta batendo. Hoje é o dia de você abrir o seu coração e se submeter a Ele. E ideologias, quando nós construímos ela dentro de nós, nós criamos inimigos. Nós perdemos a habilidade do diálogo, porque eu creio naquilo que é certo, é aquilo que eu acredito. Pastor, eu acredito dessa forma. Então, e aí eu olho para Jesus, que foi capaz de sentar inimigos mortais à mesa dele, para comungarem do mesmo pão, porque entre aqueles homens, o fundamento era Cristo. Cristo. Tem alguém batendo a porta. Tem alguém batendo a porta. Será que alguém é capaz de ouvir a minha voz? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Ele está falando para a igreja lá atrás. Olhe para você nessa manhã. Você é a igreja de Cristo. Onde foi que você perdeu a sua dependência dele? Olha para você nessa manhã, o que você tem produzido? É Cristo o fundamento daquilo que você produz? Olha para você nessa manhã, você está insensível a pecado? Olha para você nessa manhã, será que você perdeu a capacidade de enxergar? Existe alguém batendo a porta. Existe alguém batendo a porta e ele vai dizer, me deixa entrar, porque eu preciso corrigir você, e eu corrijo você porque eu amo a quem eu corrijo. O amor de Deus é quem nos constrange, e através dele que nós somos transformados, mas ele precisa entrar, a igreja precisa abrir a porta para Cristo. Nós, igreja, hoje precisamos abrir a porta e deixar que Ele entre e arrume as coisas da forma que Ele queira, entregar o controle das nossas vidas para Ele. Dizer, Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Ajuda-me a perceber as coisas que eu não consigo enxergar ainda. Sonda o meu coração. Tem alguém batendo a porta nessa manhã. Tem alguém batendo a porta nessa manhã. Ah, Deus. Senhor, fala, trata com aqueles que o Senhor ama. Nós queremos olhar para nós hoje, Deus, para dentro do nosso coração. Nós somos muito bom para trazer diagnóstico para outros. São os peritos, mas hoje nós queremos analisar o nosso ser como igreja. Se temos deixado o Senhor do lado de fora em alguma área da nossa vida, Pai, nós queremos abrir a porta do nosso coração nessa manhã. Nós queremos ser erguidos diante do Teu fundamento, Jesus.
Trata as nossas vidas, Pai. Trata as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Eu queria cantar essa canção mais uma vez contigo. E encerrar dizendo que talvez a sua vida foi atingida por um terremoto e você está em reconstrução. Ou quem sabe a sua vida está cheia de atividades e mais atividades. E você se esqueceu que alguém ficou do lado de fora. Hoje é manhã de você abrir a porta do seu coração. Hoje é manhã de você deixar aquele que é o Amém, que é o soberano de Deus, colocar ordem na sua vida. Hoje é manhã de você se entregar ao Filho de Deus. Hoje é manhã de você colocar a sua dependência em Cristo. Talvez o tempo em que você está atravessando hoje é um tempo difícil, de incertezas, de dúvidas, de questionamentos. Eu quero dizer para você nessa manhã que Ele ainda tem todo o controle nas suas mãos. E assim como Ele escreve aos seus discípulos, assim como Ele escreveu à sua igreja, Ele continua falando hoje aos seus filhos, porque Ele ama a cada um deles. Ele ama os seus, Ele ama a sua igreja, e é por isso que Ele precisa trazer a sua igreja para o centro da vontade dEle. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Confesso para você, quando eu estava pensando nessa mensagem, eu fui confrontado pela palavra de Deus a viver um evangelho de verdade. A viver esse evangelho que de fato a Bíblia diz que é e existe. Acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje, pastor Júlio. Viver esse evangelho. Colocar em ação. Encontrar o nosso propósito. Ter a convicção. Seguir em frente. Coisas boas vêm, coisas más vêm. Tentações, destruição, fracasso. Mas nós seguimos em frente. Paulo vai nos ensinar dizendo, olha, eu vou precisar esquecer das coisas que ficaram para trás. Mas eu tenho um alvo e eu preciso continuar, eu preciso seguir em frente. Eu preciso seguir, o meu alvo é Cristo, então eu vou para Ele. Eu tenho convicção daquilo que eu fui chamado. Eu sou a igreja viva do Senhor. Então não são prisões que vão me limitar, não são cadeias, não são perseguições. O que eu tenho em mim é muito maior. O viver para mim é Cristo. E eu já estou crucificado com Ele. Então eu preciso tomar a minha cruz e segui-lo. Porque se eu morrer é lucro. Eu vou me encontrar com Ele. Mas no momento em que Ele tem me dado o prazer, o presente da vida, eu viverei para Ele, por Ele. Mas hoje é dia de trazermos o fundamento e abrir a porta do nosso coração para Cristo Jesus. Ele está batendo na porta e quer entrar. Quem sabe você entrou aqui hoje e ainda não teve um encontro com Cristo. Ei, Ele está batendo a sua porta hoje dizendo, eu posso entrar. Se você quer ter um encontro com Cristo,
Eu quero convidar você a sair do seu lugar rapidamente e vir até a frente para que nós possamos orar por você. Mas eu tenho outro convite, desafio. Para você que um dia, sem que ao menos percebesse, deixou a coisa mais importante da sua vida do lado de fora. Mas continua trabalhando, continua produzindo, continua reunindo. Mas alguém ficou do lado de fora e está batendo a porta dizendo: eu posso entrar hoje? Você que se encontra aí, assim, que perdeu a dependência de Deus, que deixou de crer na dependência de Deus por alguma razão, que perdeu a sua visão, mas que hoje quer que aquele que é o amém da sua vida, o fundamento, entre, coloque as coisas no lugar e te leve para aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Sai da sua frente, sai do seu lugar e vem aqui também. Vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus.